Olá, sejam bem-vindos a mais um House da PebMed. Nessa semana vamos falar do tratamento dos pacientes com doença renal crônica, também vamos falar de 5 procedimentos e tratamentos que você deve questionar em ginecologia e, por último, vamos discutir a insulina de uso inalatório e oral. O primeiro artigo que vamos falar aqui hoje no House da PebMed fala sobre nutrição no paciente renal crônico, o que precisamos saber. Foi escrito pelo Dr. Ronaldo Gismondi, professor de Clínica Médica da Universidade Federal Fluminense. Esse artigo foi baseado numa revisão publicada no New England Journal of Medicine recentemente, onde falava-se um pouco mais do tratamento do paciente com doença renal crônica. Como a gente sabe, a doença renal crônica atinge 10% da população mundial, sendo a etiologia hipertensiva ou pelo diabetes as mais comuns. A gente sabe que o quadro, até chegar no estágio 3, que é de taxa de filtração glomerular de 45 mais ou menos, ele é totalmente assintomático. Mas é muito importante a gente ter algumas medidas que possam auxiliar o paciente mesmo em estágios mais precoces. Pedro, a gente sabe que a nutrição tem um papel fundamental no tratamento desses pacientes. O que você destaca para os nossos leitores? Chamou muita atenção do nosso texto, Bruno, na verdade, a questão até do percentual de pessoas já em faixa de risco ou em doença renal crônica já estabelecido. Lógico que a gente sabe que tem aquele estágio pré-lesão renal, que com certeza foi contabilizado nesse número, mas de qualquer forma é um percentual muito grande, A gente sabe, doenças como a hipertensão, que costumam ser silenciosas, são muito difíceis da gente convencer o paciente a aderir ao tratamento, e a doença renal crônica também tem se mostrado como uma delas. O texto levanta aspectos muito pertinentes ao dia a dia do médico. Um exemplo claro é o que fala sobre a ingesta proteica, e o quanto que a gente deve orientar o paciente a restringir. E um dos pontos principais do texto é que ele mostra que controlar a proteinúria é sim benéfico nesses pacientes para retardar o progresso da doença renal crônica. Lógico, para o médico é muito importante ter um aspecto multidisciplinar nessa orientação. Então, o texto também aborda aspectos sobre quais componentes da equipe multiprofissional podem auxiliar o médico nessa questão de orientar o paciente a aderir ao tratamento e a ter um controle mais estrito do que está ingerindo. Então você pode ler no nosso portal esse texto que está super completo, tem uma tabela com diversos nutrientes que podem ser utilizados no tratamento do paciente com doença renal crônica, o que deve se restringir ou não. Fala também da questão da dieta vegetariana, se é mais benéfica, a dieta com fibras, a dieta low fat. Vale a pena conferir esse conteúdo do nosso portal. E se você quiser saber tudo sobre o tratamento de pacientes com doença renal crônica ou agudizada, você pode encontrar também no Whitebook, baixando gratuitamente. O segundo artigo que vamos comentar hoje no House da PebMed fala sobre 5 procedimentos e tratamentos que devem ser questionados e até mesmo evitados em ginecologia. Esse texto foi publicado pela nossa redação e trata da parte da campanha do Choose Wisely, que visa um tratamento mais consciente, a escolha de procedimentos tanto diagnósticos quanto terapêuticos de uma maneira mais consciente no dia a dia profissional. Esses pontos foram levantados pela Sociedade Americana de Ginecologia e tratam de 5 recomendações de procedimentos e tratamentos que devem ser questionados pelo médico antes de serem prescritos. Pedro, destaca pra gente um pouquinho desses 5 pontos. O texto aborda de uma maneira muito prática, principalmente para o médico especialista, reflexões que ele tem que ter no dia a dia, que de alguma maneira ele já faz, mas é interessante dele ter como uma diretriz e uma recomendação para ele seguir no dia a dia da profissão médica dele. No que tange a orientação de fazer ou não procedimentos, é uma questão que ele levanta muito importante, é do médico sempre ter uma reflexão crítica sobre a indicação ou não de uma laparotomia para um paciente com um diagnóstico ainda não esclarecido, e ele sempre avaliar se não tem alguma outra opção menos invasiva do que a laparotomia exploradora. Outro ponto que o texto destaca é em relação ao uso de opioides para controle de dor pélvica crônica sem uma etiologia estabelecida. A gente sabe que principalmente nos Estados Unidos a gente tem questões muito importantes envolvendo a dependência de opioides, e o texto levanta uma discussão muito interessante, Bruno, sobre em que situações efetivamente a gente tem uma indicação precisa de uso prolongado de opioides. Então você encontra no portal da PebMed esse texto das recomendações do Choose Wisely, além de muitos outros textos dessas mesmas recomendações para fazer as melhores escolhas de tratamentos e procedimentos para os seus pacientes. O terceiro e último artigo que vamos falar aqui hoje no House da PebMed foi escrito pelo Dr. Marcos Tadashi, que é endocrinologista e colunista aqui do nosso portal, e fala sobre a aprovação que está em andamento junto à Anvisa das novas insulinas, a de uso inalatório e de uso oral. Como a gente sabe, a maioria dos pacientes diabéticos hoje utilizam a insulina pela via parenteral. E agora estão sendo aprovadas as insulinas de uso inalatório, conhecida de uso ultra rápido também,
e também a insulina de uso oral, que acabou de ser discutida no Congresso Americano de Diabetes. Pedro, o que você traz de destaque desses dois tipos de insulina que vão abrir o leque de tratamento desses pacientes, né? Com certeza, Bruno. Acho que a sua empolgação ela se compartilha comigo no sentido de que a gente sabe o quanto é difícil fazer o paciente vencer aquela barreira do preconceito, né, da administração da insulina por via subcutânea, principalmente o paciente que ainda não faz tratamento com insulina e aí você acaba diagnosticando um diabetes, o quanto é difícil e o quanto a gente precisa de um apoio de toda a família para convencê-lo da importância de aderir ao tratamento. No caso, essas vias alternativas de tratamento podem se mostrar muito significativas no intuito justamente de aumentar a adesão do paciente. Elas têm um funcionamento semelhante ao que a gente já observa nas insulinas de ação rápida e ultra rápida, e o grande racional para isso é que eles, da mesma maneira que o tratamento por via subcutânea, eles melhoraram a glicemia de jejum e melhoraram os índices de hemoglobina glicada. Então você pode encontrar um pouquinho mais sobre esses dois tipos de insulina no portal da PebMed, como eu disse, elas estão em aprovação na Anvisa, e também você encontra já sobre as insulinas já disponíveis no mercado no Whitebook, além de uma calculadora super especial que a gente tem no app, né, Pedro? Com certeza, Bruno. A dose de insulina por via endovenosa é um desafio na prática clínica, principalmente para os médicos de terapia intensiva, e o Whitebook tem uma calculadora muito confiável e especializada para esse tipo de situação clínica. Então é isso, pessoal. Os links para os artigos discutidos neste round estão disponíveis aqui na descrição de baixo. Aproveitamos para deixar um abraço para o Dr. Rômulo Luiz Mário. E também queremos deixar um abraço especial para o Dr. Kleber Ban, que está sempre acompanhando os nossos vídeos. Um abraço, Ban. Você pode deixar o seu comentário se você gostou desse vídeo aqui embaixo. E também eu te aconselho a se inscrever no nosso canal para receber sempre em primeiro lugar as novidades que a gente posta aqui na PebMed. Até o próximo round. Tchau.